no Facebook, acho que vai dar certo pro Facebook. Uhum. Mandar o link aí, Rosauro, cara. Sim. Tem que abrir o Facebook da. Veja lá no Facebook da Telesul ver se foi. Vou abrir lá, peraí. Tamo lá, tamo lá. Facebook da Rede Telesul, ok. Tá, beleza. Só o YouTube agora que tá faltando. Mas passa o link do Facebook. A gente vê aqui. E, agora eu não consigo adicionar ninguém Mandar o link aí, Rosauro, cara. Só um pouquinho, abrir o Facebook, mas passa o link do. Pera aí. Então tá, agora estamos online, pelo menos no Facebook. No YouTube ainda não. No YouTube não vai dar, porque ele não deixa. Depois que eu mandei pro Facebook, ele não me deixa eu mandar pro YouTube. No Zoom. Ah, não dá para fazer. Bom, vamos pelo Facebook então. O pessoal clica nos dois aí. Era isso, né? Então vamos tocar por aí que tá tranquilo, né? Vou te mandar o link do Face, ó. Depois a gente grava e bota no bota no YouTube. Bota no bate-papo. No YouTube, bota no bate-papo aí, que daí a gente. Já te mandei aí no. Outra coisa, me bota de apresentador aí, né? Eu acho que tu. Ah, não, eu consigo dividir a minha tela aqui. Mas já tá aqui, ó. Então tá. Não, já tô vendo aqui que já liberou aqui. Beleza. Aí, Bom, Eduardo aí, obrigado aí, pessoal. Obrigado pela presença aí. Tem uma galera aí. Vamos lá. Pessoal, antes da gente ter essa pequena interrupção aí, a gente pede perdão pelos 7 minutos de atraso aí. A gente estava trocando já uma ideia com o Elton e o Rosauro aí sobre a questão da retenção de clientes. Eu estava contando para eles algumas historinhas aí que me motivaram a trabalhar bastante esse negócio de retenção. Primeira coisa, primeiro recado que eu queria deixar para vocês é que retenção é um dinheiro que já está no nosso bolso, né? A empresa já fez o trabalho comercial, já andou o caminho das pedras, já gastou com equipamento, já gastou com link, já gastou com instalação. Outra coisa, o técnico de telecom já foi na casa do cliente normalmente, né? Então, o que acontece? A empresa já conhece o cliente pessoalmente. Por pior que seja o treinamento desse técnico de telecom, ele já conhece o cliente, já foi lá, alguém já foi lá, ou técnico, ou um terceirizado. Então já existe uma relação pessoal, mesmo em tempos aí de coronavírus, já existe uma relação pessoal cliente-provedor. Isso é fantástico. O que a gente tem que criar quando a gente quer reter clientes é justamente isso. Aproveitar essa primeira oportunidade e dar continuidade a ela. Obviamente, eu não, no meu treinamento de retenção especificamente, eu não faço um trabalho de pós-venda, mas obviamente ele precisa ser feito, ou pelo próprio vendedor, que eu não recomendo, ou por um outro vendedor, ou por um agente, já um farmer, que a gente chama, né, um cuidador da casinha, paralelo, esse cara pode ser o mesmo agente de retenção, pode ser outro, não tem problema. Pode ser o mesmo, pode ser outro. Depende do tamanho do provedor. Provedores menores é 2 pessoas normalmente que fazem isso. Outra coisa que eu recomendo é que sempre seja no mínimo 2. Então, se o provedor tiver ali 100 clientes, já tem que ter 2 caras treinados. Porque sempre que o cliente entra por um, ele depende muito do sexo e também da afinidade, mas se o cliente entra por um, é passado para o outro. Se entra pelo outro, é passado para um. E se for, por exemplo, um homem que liga, sempre passar para uma mulher. Se for uma mulher que liga para cancelar, ou para conversar, ou para chorar preço, sempre passar para um homem. Então, eu recomendo que sempre o provedor tenha 2 agentes de retenção treinados, já com CTAs na cabeça, já com o fluxograma de retenção. Se quiser fazer o meu treinamento completo, passar para eles de 6 em 6 meses, eu recomendo, porque é bom, é que nem NR, cara, o cara esquece e tem que refazer todo ano. O que acontece? Treina no mínimo esse casal, depende do tamanho do provedor, tem provedores que são gigantes, aí tem que ter mais gente treinada,
E tem provedores que são pequenos que pode ser 2. Mas no mínimo 2. Não pode ser um cara só, porque dificilmente ele vai conseguir fazer um papel bom em se tratando com homem ou com mulher e vai conseguir gerar empatia e afinidade com os dois sexos e com todos os tipos de cliente que existe. Então, sempre um casal é o mínimo, ou 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, mas sempre quando for contratar sempre equilibrado. Eu preciso de 4 caras bons de retenção, vou contratar então 2 homens e 2 mulheres. E aí eu vou equilibrando. E aí, quando o cliente liga, ele é redirecionado para essa célula. O teu primeiro atendimento, seja ele um robô ou um ser humano, ele vai redirecionar para um agente. O agente tem que estar treinado para, se for um homem, obviamente, e uma mulher que atender, não atende direto. Passa a ligação para o outro atendente, sempre do sexo oposto. E outra coisa muito importante, que é uma coisa que funciona muito bem. Nenhum cliente gosta de falar com atendente, tá? Todo mundo gosta de falar com gerente, gosta de falar com dono, gosta de falar com, sabe, com alguém que manda. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que criar esse alguém que manda. Na verdade, todos os agentes de retenção que vocês vão criar mandam. Eles têm que ter certas autonomias que muitas vezes a empresa nem a gente tem, nem o dono tem. Ele tem que ter essa autonomia. Ele tem que ter lá na cartilha dele 2 ou 3 escadas de velocidade, ou uma, se o cara só tiver uma, depende da quantidade de planos que tu tem. Escada de desconto, ele tem que ter uma certa autonomia, uma certa alçada, ele tem que poder mandar um motoqueiro entregar um brinde na casa do cliente. Então, ele precisa de autonomia, ele precisa ter, obviamente, que as rédeas bem puxadinhas, mas o agente de retenção ele precisa ter autonomia. Ele precisa dar o desconto, entrar lá no sistema e o desconto aparecer na fatura. Ele não pode falar com ninguém. É uma coisa que eu chamo de status de gerente. Obviamente, ele não é o gerente, ele não é o dono da empresa, até porque nem todos os cancelamentos vão ser passados para os donos dos provedores, é um absurdo completo. Mas ele tem que ter um status de quem manda, certo? Então, o fluxo é o seguinte, vai cair homem-mulher, mulher-homem, vai cair nesse cara. Esse cara tem que ter poder. Primeira coisa, tem que ser empoderado. Até uma palavra que está muito na moda agora, né? Hoje em dia, esse cara tem que ser empoderado por vocês. E ali no treinamento eu digo lá, vocês criam um modelinho lá do que ele pode fazer. Então ele tem que ser empoderado, muito empoderado, para poder dar desconto, para poder aumentar a velocidade, para poder marcar visita. Marcar a visita é um negócio que retém muito bem. Porque sabe quando tu vai pegar o carro na revisão, cara, e os caras te botam num pátio assim, com mais 600 carros lá e te dão a chave para te buscar? Muitas vezes é isso que a gente faz com o cliente, né? Então, o que acontece? O cliente vai lá buscar o carro dele, cara, que saiu da revisão. Muitas vezes foi feito um trabalho de revisão ótimo no carro, cara, mas o cara foi sozinho, num lugar que ele não sabe sair, deram a chave para ele, chega lá, o carro está cheio de folha, porque ficou parado muito tempo no pátio, chega lá, ele acha que o carro está cheio de barulho, porque o terreno que ele está andando ali é acidentado, e ele começa a botar um monte de defeito na empresa, que na verdade o trabalho foi brilhante, mas o atendimento foi péssimo, o acompanhamento do cliente foi horrível. E o que aconteceu? Ele começa a achar, procurar defeito no serviço. O cliente faz isso com a internet a todo momento. Aí já bota defeito que não pega no banheiro, que não tem, que a velocidade não é boa, que a do vizinho funciona melhor, que o cara veio com os pés sujos na minha casa quando instalou. Ele começa a achar uma série de defeitos. Então, marcar uma visita, muitas vezes, eu sei que é caro, eu sei que é trabalhoso, eu sei que é difícil, mas é uma coisa que funciona muito bem para reter cliente. Funciona muito bem. Vou dizer uma coisa para vocês, assim, assustador, mas 60%, 70% dos clientes que ligam para cancelar, obviamente tem uma série aí que não dá para reverter, mas 60%, 70% só quer carinho e atenção, afeto, empatia, só quer que vá alguém na casa dele, só quer que alguém trate ele bem. Muitas vezes precisa ir na casa, muitas vezes nem precisa ir na casa, precisa dizer para o cara assim, cara, eu sou o senhora, se eu for falar com uma mulher, né? Dona Andréia, Dona Joana, eu sou o Luciano, agora você tem o contato aqui, sempre que a senhora tiver alguma dificuldade, eu vou lhe dar aqui vou lhe dar meu WhatsApp funcional aqui. Aí, obviamente, a empresa tem que dar um WhatsApp funcional para cada agente, ou um celular empresa, ou uma conta empresa.
eu vou lhe dar o meu WhatsApp aqui, se a senhora tiver alguma dificuldade, a senhora me chama, sempre vou lhe atender, responde o WhatsApp dela, pega o cadastro, cadastra ela ali no WhatsApp, manda um oi para ela. Cara, isso aí com mulher, assim, é um negócio que, nossa senhora, resolve muito problema mesmo. E esses laços de amizade que precisam ser construídos e de carinho pelo agente de retenção, por isso que ele tem que ser treinado para isso, eles levam, assim, pelo PNL, eles levam em torno de 3 minutos, tá, para serem construídos. Quando o cara atende a ligação, a pessoa está cheio de pedra na mão. Passados aí 3 minutos, tá, onde o cara, ele não brigou com a pessoa, ele não discutiu, ele não falou nenhum não, ele não falou que ia cancelar, ele só se solidarizou, ele concordou com todas as afirmações do cliente, não importa nesse momento se elas são verdadeiras ou falsas. Então, ele não criou nenhuma ambiguidade, não criou nenhuma relação de conflito com o cliente naqueles 3 minutos. Então, ele se solidarizou, ele disse, dona Joana, a minha internet também cai às vezes, eu fico aqui sem internet, eu sei que isso aí é horrível, mas assim, vamos trabalhar junto, vou lhe dar meu celular, o meu WhatsApp, se a senhora tiver algum problema, me liga, me chama no WhatsApp, me manda uma mensagem, e aí já manda um oi lá para ela, já, quem sabe vamos marcar uma visita, quem sabe eu vou mandar uma caneca aí para sua casa, quem sabe eu vou mandar uma camiseta aí para o seu filho. Isso aí, vocês conseguem com essas ações assim, muitas vezes nem falar em preço com o cliente e já reverter toda a intenção dela. Se ele está com intenção, ou com má intenção, ou com vontade de só brigar com alguém, só desabafar com alguém, esse cara já não vai cancelar. Isso aí é mais da metade dos casos. Sobram alguns outros casos, né, que caem no que a gente chama de diagrama de retenção, onde eu mapeei ali uma série de objeções, né? Estava falando para vocês antes da quedinha que deu, né? Então, eu criei até eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Me avisa aí se vocês estão vendo, tá? Acho que está aqui, ó. Vou compartilhar direto aqui. Que daí eu não preciso sair do Zoom. Estão vendo aí, não? Sim, tá ok. Ó, isso aqui foi uma coisa que eu criei o ano passado, tá? Depois para criar esse fluxograma na empresa de vocês, no provedor. Então, primeiro vem a chamada, normalmente é uma chamada telefônica, ou às vezes é um WhatsApp, isso não importa muito, né? Aí usa a técnica do homem-mulher, mulher-homem, né? Para fazer aquela troca entre se é uma mulher, passa para o homem, se é um homem, passa para uma mulher. Aí vem o profissional, ele já está treinado, né? Então, ele ouve o cliente lá de 2 a 3 minutos para gerar uma empatia, para entender os motivos e as dores do cliente, se solidarizar com ele. Então, ele leva um tempinho, isso aí não adianta, é paciência, é concordar, é ser bonzinho com o cliente, não adianta, tem que passar esse tempo. Tá? Depois que o cara fica treinado, ele chora junto com o cliente já. Isso aí é maravilhoso. Aí ele tem que entender os motivos e as dores. 95% dos problemas, tá? Ou 90% dos problemas, tem alguns outros problemas que são mais difíceis de contornar, né? Tipo, sei lá, divórcio, mudança e outras coisas. Mas as principais dores, assim, vamos dizer que dá para reverter com uma certa facilidade, né? Depois que eu me solidarizo com ele, né? Por isso que eu aplico o PNL com ele, né? Que é a programação neurolinguística. Então, eu me solidarizo com ele, começo a concordar com tudo que ele diz, e logo em seguida ele vai começar a concordar comigo através dessa... Eu programo o cérebro dele, daí tem algumas técnicas que eu ensino para se solidarizar com ele. E a partir do momento que eu me solidarizo com ele, que eu fecho na mesma ideia que ele, eu começo a levar ele para onde eu quero. Isso aí funciona muito bem, é assim que as igrejas fazem, é assim que esses caras que mobilizam massas aí fazem, tá? Bispo Valdomiro, R.R. Soares, é tudo através da programação neurolinguística que eles conseguem dominar o seu público, né? E se solidarizar com o cliente. Depois vamos encaixar esse cara, vamos dizer assim, cliente que quer cancelar, nessas 4 dores aqui, né? Velocidade, estabilidade, preço e falta de cobertura.
E aí eu crio previamente, obviamente, que isso tem que ser feito previamente, já com o meu agente, por isso que eu preciso empoderar ele, né? Eu preciso ter uma estratégia de reação, que é sempre concordar com o cliente, sempre concordar com o cliente. Mas, dona Joana, então se eu lhe oferecesse, se o seu problema então é velocidade, se eu lhe oferecesse um plano mais rápido, com uma carência de 3 meses, já não vai pagar nada agora mais por isso. E aí eu já começo a contornar o problema de velocidade. Ô, dona Andréia, se eu lhe oferecesse então uma visita, amanhã eu vou lhe ligar, no turno da tarde ou de manhã, o melhor turno que ficar para a senhora, vou mandar um técnico aí na sua casa para olhar se o problema é mau contato, se o problema é reforço de sinal, se o problema é roteador. Eu preciso ver isso aí com a senhora. Não posso aceitar o seu cancelamento sem tentar resolver seu problema. Então, me solidarizo, vou dizer para ela que eu vou resolver o problema através de uma visita. Se eu detectei que a dor dela for estabilidade. Se eu detectar que a dor dela é preço, só preço, e essa aqui infelizmente é muito comum, né? Eu vou ter que estar empoderado para ter uma estratégia decorada e oferecer um benefício. Esse benefício para contornar o preço não adianta. Tem que ser um desconto na fatura, mas não um desconto propriamente de bom grado e dado assim sem nenhum critério. É isso que eu quero dizer. Porque tem cliente que tu dá 5, ele quer 10, tu dá 10, ele quer 15, tu dá 15, ele quer 20. Então, eu tenho que ter um desconto e eu tenho que ter uma escada onde como é que é? Morde e assopra, né? Tá muito na moda essa expressão, né? Então, eu dou um descontinho e mordo. Aí, se ele reage, eu assopro. Aí, eu dou mais um descontinho e mordo, até que ele concorda. A gente vai, no máximo, a 2, 3 escadas. Eu nunca gosto de passar da terceira escada porque mostra que tu é fraco. Se tu começa, é 100, mas eu te faço 98, te faço 96, te faço 90, te faço 85, o cara, esse cara é fraco. Eu vou tirar dele tudo que eu quiser. Então, eu sempre procuro trabalhar ali na retenção de preço, no máximo 2 escadas de preço. Uma. E aí, quando eu dou a segunda, eu já começo a usar uma desculpa. Olha, vai ficar muito ruim aqui para mim. Isso é um outro assunto que eu vou abordar mais daqui a pouco. Já começa a ficar muito complicado para mim. Esse valor sai direto aqui da minha comissão. Então, eu preciso que o senhor concorde com esse preço, porque o desconto que eu vou lhe dar é uma coisa que eu nunca dei para ninguém, é uma coisa que eu faço para muito pouca gente. Enfim, a gente tem que estar bem treinado para retesar também nisso aqui. Ou isso tem sido uma reclamação bem menos frequente ultimamente, né? Porque com o avanço aí dos equipamentos, né? A falta de cobertura, o meu sinal não pega no banheiro, meu sinal não pega na piscina, meu sinal não pega lá fora. Aí eu volto aqui na visita técnica, coloco um outro roteador ou marco para colocar um novo roteador e cobro. Tá? E cobro. O cliente tem que saber que se ele quer um serviço melhor, ele tem que pagar. Eu posso oferecer 2 meses de carência e o roteador em 5 vezes sem juros, aí vai da minha política de cobrar. Mas se eu qualifiquei lá o cliente, eu cobro. Então, a gente não dá nada de graça aqui. Aqui na estabilidade também, desculpa, na estabilidade não. Aqui na velocidade eu dou uma carência, mas eu cobro o plano. Aqui no preço também eu baixo por um tempo, volto e cobro o cara de novo. Então, nós não estamos falando aqui de perder dinheiro a curto prazo. Nós estamos falando em reter o cliente e equilibrar o nosso faturamento a médio e longo prazo, vamos dizer assim. Então, sempre a cobrança, voltar à cobrança é uma coisa muito, mas muito importante mesmo. Então, se ele conseguir minimamente na empresa dele, com 2 atendentes, montar esse cenário aqui, vocês viram que não é nada muito complicado, não é só planilhar e planejar uma coisa que a gente, talvez cada um tenha o seu jeito, mas cada um tenha a sua técnica, mas através disso eu consigo montar uma estratégia para reter. Lá embaixo, eu não desenhei aqui, mas lá embaixo, lá no funil, vai entrar 100 aqui e vai sair cancelado 30, 40. Tá? Essa é a ideia, vocês têm que reter aí mais da metade. Esse é o negócio. Bom, deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Se quiserem fazer perguntas no chat aí, tá? Tô disponível.
Por fim, muitas vezes, tá? Para aqueles 30%, 40% lá, 50%, depende do provedor, nada disso deu certo, tá? Nada disso funcionou e eu não consegui me solidarizar, o cara continua difícil, o cara continua complicado de lidar, né? E aí meu PNL não funcionou tão bem, obviamente isso pode acontecer, tá? Eu tenho algumas coisas que eu posso, mais algumas, vamos dizer assim, eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui de compartilhar a minha tela, mas vou fazer agora. Aqui, deixa eu ver, aqui não, aqui, eu vou compartilhar a própria tela aqui. Aqui, ó. Então, eu estou naquela fase de dor e benefício, o cliente está retesando, está complicado. Eu apliquei o diagrama nele, né, que eu tenho que ter isso aqui decorado, impresso atrás do monitor do meu cliente. Tá? Então, aplico as técnicas de retenção, todas essas que eu falei aqui, escada de benefícios, teste do limite do provedor, ameaço ele, mas vamos partir do princípio que nada disso deu certo, tá? Tentei cativar ele com perguntas abertas, o que o senhor faz na internet? Que filme o senhor gosta de ver no Netflix? Quando o senhor liga o YouTube lá, o que o senhor gosta de ver? Nada disso funciona, tá? Aí eu migro rapidamente, tá? Se os meus CTAs aqui não funcionam, tá? Isso aqui não vai dar tempo aqui da gente ver, mas vou decorar eles, né? Mas aqui, ó, se eu tentei toda essa empatia e não deu certo, aí eu vou para a regra da técnica, desculpa, da venda imperfeita, né? A técnica da venda imperfeita, ela consiste em, já que eu estou solidário com ele, já que eu estou sofrendo junto com ele, eu preciso provocar no meu cliente a sensação de pena, tá? Então, o cliente tem que se tornar cúmplice de vocês, do profissional de retenção. Então, o cliente precisa sentir pena, que ele está causando uma imperfeição, ele está causando uma coisa ruim no processo. E aí eu aplico os CTAs da venda imperfeita. Dona Joana, foi alguma coisa errada que eu fiz? Foi alguma coisa errada que eu falei para a senhora? A senhora me desculpa, dona Joana. Houve um erro aqui da minha parte. Acho que eu não estou entendendo muito bem qual é o seu problema. Eu quero ser o seu consultor aqui na R-Line, né? Eu quero ser o seu consultor aqui na RJ. Eu já lhe dei meu WhatsApp. A senhora pode falar comigo. Então, de agora em diante, a gente vai manter uma relação muito, mas muito próxima. Então, a senhora vai falar sempre comigo, dona Joana. Então, eu aplico uma técnica solidária que ela está causando uma imperfeição na nossa amizade. Tá? Então, muitas vezes essa técnica já soluciona o processo. Dona Joana, então a senhora, por favor, aceita a visita que eu lhe propus. Aceita esse plano, vou aumentar a sua velocidade, depois que a senhora aprova, a senhora volta, faz um contato comigo aqui sempre que a senhora quiser. Se ela ligar de novo, repete todo o processo. Então, essa é a técnica da venda imperfeita, fazer com que o cliente cause um desconforto no atendente e na empresa, tá? Dona Joana, esses processos de cancelamento são complicados, né? De agora em diante a senhora vai falar sempre comigo, eu preciso que a senhora aceite, então, um desconto na fatura por 3 meses, vou lhe dar aqui R$10 ou 10% de desconto. Isso é muito, eu não costumo fazer isso com ninguém, mas eu gostei muito da senhora. A senhora me parece ser uma pessoa muito profissional, muito elegante, muito educada, mesmo que ela não seja. Então eu trato isso sempre, depois que eu criei aquela relação de 3, 4 minutos ali falando com ela, eu sempre trato ela de uma forma pessoal. Até coloquei em vermelho ali para que vocês entendam. Então, eu vou para a técnica da venda imperfeita. Estão entendendo que é um funil, né? Então, eu começo lá na empatia, vou tentando no diagrama de retenção, depois eu vou para a venda imperfeita, e se a venda imperfeita não funcionar, se ela não desistir de cancelar, estou falando ela porque eu sou homem, tá? Se fosse uma mulher falando aqui, falaria ele. Já estou usando aqui a técnica com vocês de homem e mulher, né? Então eu continuo no fim do funil, por isso que esse treinamento, muitas vezes, ele tem que ser repetido, sei lá, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, sempre que troca um profissional. Essa técnica é a última barreira a ser vencida antes do cancelamento definitivo,
que obviamente em muitos casos eu vou ter que concordar. Essa técnica do apelo para a emoção, que seria depois da venda imperfeita, a última barreira, que é quase invencível pelo cliente, mas ela existe. Essa técnica consiste em provocar um sentimento que o cancelamento do acesso ou do serviço, né, está prejudicando outras pessoas. Outras pessoas na relação, no caso, eu. Então, no caso, ela está prejudicando o agente de retenção, está prejudicando o profissional que está atendendo ela. Então, ele precisa de um CTA, de um call to action, né? Para quem não sabe o que é CTA, é uma chamada para ação, é uma frase feita, ela tem que ser decorada, mas não é robotizada. Como eu estou usando CTAs aqui com vocês, certo? Então, ela precisa ser decorada e robotizada. Ela faz que o cliente sinta um profundo desconforto com aquela situação de cancelamento. E ela vem acompanhada de um benefício, que é o velho morde e assopra, né? Ou bate e faz carinho, né? Então, a técnica da emoção, ela sempre vem acompanhada de um benefício. E ela é usada sempre como a última fronteira. Não posso, nos primeiros minutos de conversa, não posso usar essa técnica aqui, porque ainda não criei empatia com a pessoa. Então, não posso usar. Então, eu tenho que usar ela no fim. Se eu começar a inverter o funil, eu vou perder o cliente. Se eu começar a inverter, se eu começar a trabalhar com a venda imperfeita primeiro, antes do empoderamento, antes do diagrama de retenção, eu vou me quebrar. Essa aqui é o finzinho do funil lá. Se ele não desistiu de cancelar antes, eu apelo para essa aqui. Aqui eu trouxe para vocês aqui alguns CTAs, tá? Olha só, dona Joana, ao fazer o cancelamento da assinatura, a senhora vai prejudicar demais o meu trabalho. Olha, eu estou aqui conversando com a senhora, já vi que a senhora é uma pessoa muito educada, muito gentil. Eu peço, dona Joana, por favor, que a senhora reveja encarecidamente a sua posição, porque eu estou disposto a lhe colocar um outro roteador aí na sua casa, se o problema for cobertura. Dona Joana, eu estou pensando aqui, quem sabe, para não me atrapalhar aqui na empresa, porque esses processos de cancelamento, eles são muito chatos para mim, eles causam um impacto direto no meu salário. A senhora me ajudaria muito, aceitando 3 meses de desconto na mensalidade, e ainda vou fazer uma visita, vou mandar um técnico aí na sua casa fazer uma visita para resolver o problema. Então, olha só, eu estou dizendo para ela que ela está me causando um problema grave para mim, para a minha pessoa. Então, eu tirei da empresa o problema e passei para o lado pessoal. Olha só, a senhora vai me colocar aqui numa situação constrangedora. Esses processos de cancelamento são burocráticos. Eu tenho que fazer justificativa. No fim da semana, eu tenho que fazer relatório para o meu chefe. A senhora vai me causar um constrangimento terrível se a gente prosseguir com esse cancelamento. Por favor, dona Joana, aceita 3 meses de desconto. A senhora vai resolver meu problema aqui na empresa. Olha, se a mulher vê um homem falando isso, empático com ela, amigo dela, ela deve ter alguma referência familiar, provavelmente na infância dela, do pai, do tio, de algum parente, salvo algumas exceções. Normalmente as mulheres, né, têm uma relação de muita amizade com algum pai, algum tio, ou marido, ou filho, homem, dependendo da idade. Então, muito difícil ela resistir a esse apelo. E sempre elogia, né? Dona Joana, olha o CTA 3 ali. Dona Joana, nossa conversa, eu vi que a senhora é uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito educada, gostei muito de passar esses minutos aqui falando com a senhora. Cada vez que a gente tem um cancelamento aqui, dona Joana, a gente fica cada vez mais longe de bater a minha meta. E se eu lhe oferecer para a senhora, dentro do que a gente conversou agora há pouco, por 6 meses, por 3 meses, um plano mais rápido, né? Então a senhora não vai pagar nada agora, vai pagar só depois que a senhora já estiver desfrutando desse benefício que eu vou lhe propor. A senhora resolve o meu problema aqui na empresa e amanhã eu já aumento, ou hoje eu já aumento a sua velocidade e eu também resolvo o seu problema. E a gente constrói aqui uma relação que eu vou falar sempre com a senhora, que a senhora vai falar sempre comigo e a senhora vai ter uma internet muito melhor. Então, eu coloco eu mordo, né, e assopro, coloco já o problema e coloco a solução já junto com o cliente, né? Coloco o problema dele, faço o problema dele ser meu e coloco a solução junto para ele. Então, essa é a ideia que eu tenho de construir com os provedores, dentro daquilo que eu falei lá no início, maturidade, né, pessoal? Maturidade. Uma relação com os clientes de uma forma mais madura.
Em nenhum momento aqui eu propus enganar o cliente, eu propus passar o cliente para trás, eu propus prometer algum benefício e não cumprir. O que eu propus construir? O que eu proponho sempre? E o Rosário me conhece aí, o Eduardo, eu sempre tenho uma relação pessoal com os meus clientes. O Rosário já comprou coisa de mim, o Eduardo já comprou coisa de mim. Obviamente, no futuro eu posso vir a comprar alguma coisa também de algum deles. Então, eu sempre tentei construir as relações com os clientes como se eles fossem meus amigos. E isso, a gente vê que no marketing digital é o negócio mais moderno que tem. É o negócio mais moderno. Tu te relaciona, muitas vezes, com a empresa através de uma pessoa, seja um atendente, seja um vendedor, seja, muitas vezes, uma máquina que te escreve um e-mail ou que te manda um e-mail em massa, mas tu te relaciona, é uma pessoa que escreveu aquele texto ali. Tu vai atender, por mais que seja um robô, foi uma pessoa que programou aquele robô ali. E cada vez mais a gente precisa humanizar os processos. E por que não humanizar o processo de cancelamento? Muitas vezes eu não trabalho com consultoria nem mentoria em loco. Eu acho isso muito antiprofissional, assim. Então eu não faço, nunca fiz. Acho que nunca vou fazer mentoria, nada contra quem faz, mas eu nunca fiz mentoria em loco e nem consultoria em loco para cliente. Primeiro que não tem escala, segundo que normalmente não adianta nada, quase nada, porque essas iniciativas têm que partir de dentro para fora do provedor. Eu pegar alguém de fora, assim, posso até coletar algumas ideias, pode ser interessante, e algumas ideias eu passei para vocês agora há pouco aqui, para vocês implementarem, passo em todos os meus treinamentos, algumas ideias, mas se a gente não implementar isso, não resolve nada, não adianta nada. Então, baseado nisso, eu sempre tentei construir, seja virtualmente, através de um treinamento gravado, ou através de uma live que nem essa, alguma coisa, sempre me exponho toda semana aí no YouTube, no Facebook e tal. O que acontece? Sempre eu tentei construir com os clientes uma relação pessoal. Todo mundo me conhece pelo nome aqui, todo mundo tem meu WhatsApp. Eu coloco meu WhatsApp no meu vídeo para todo mundo me chamar. Obviamente, muitas vezes não dá para atender todo mundo, mas eu me esforço para chegar o mais próximo possível dos meus clientes. Por que não pegar essa relação pessoal, que é o negócio mais moderno que tem hoje no marketing digital, para dentro do nosso provedor, para criar essa pessoalidade com os nossos clientes? Ah, Luciano, mas isso é difícil, é um trabalho lento. É um trabalho lento. E aqui eu queria finalizar aí, Rosário, não sei como é que nós estamos de tempo aí, mas... Estamos tranquilos. Eu queria finalizar dizendo uma coisa, tá, pessoal? Uma coisa que eu acho que é de suma importância pós-coronavírus, que foi o que como é que a gente retém? A melhor hora de se fazer uma coisa é 5 anos atrás, foi 5 anos atrás. A segunda melhor hora de fazer uma coisa é agora. Então, a gente está num momento aí de que a gente precisa pensar, parar para pensar um pouquinho, e alguns estão em casa e estão no trabalho, mas estão com pouca gente e tal. É uma boa hora para parar para pensar em humanizar processos, humanizar esses processos aí dentro do nosso provedor. O processo de cancelamento tem N processos, mas se começar por esse aqui, vai garantir dinheiro no bolso aí por muito tempo. Inadimplência é outro processo que dá para mexer, técnico de campo é outro processo que dá para mexer. Então, tem vários processos que dá para mexer. Aqui a gente vai falar hoje de retenção e pós-Covid-19. O que eu defendo? Wi-Fi, qualificar o Wi-Fi, isso não adianta nada. Isso é obrigação. Não adianta nada. Ah, mas eu perco muito tempo procurando um roteador melhor. Tudo bem, tem que perder mesmo, tá certo. Mas isso já é obrigação. A Oi está perdendo tempo com isso, a NET está perdendo tempo com isso, a Vivo está perdendo tempo com isso, e a gente tem que perder tempo com isso também. Mas isso já não é aquele algo a mais, já não é um diferencial competitivo. Tá? Então, não adianta. Velocidade. Ah, mas eu vendo plano de 100, de 200, de 300 MB. Isso aí, todo mundo sabia que isso aí é um mero commodity. Já era. Isso aí já passou. Ah, não, mas eu estou lá numa cidade de 2 mil habitantes. Ah, tá, tu é uma exceção. Mas vamos colocar aqui que em cidades assim de 30, 40 mil habitantes para cima, tem 4, 5 provedores, todos oferecendo planos de 100 mega para cima, isso já virou commodity. E se não virou commodity ainda na tua empresa,
vai virar nos próximos meses, nos próximos dias aí. A gente estava falando com o Rosauro aí que essa pandemia vai até o fim do ano aí, no mínimo, né? Esse lockdown econômico aí. Então, o que vai acontecer? Velocidade e Wi-Fi que cobre, isso aí todo mundo vai ter. Isso aí todo mundo vai ter, não adianta nada. Não adianta nada eu tentar um diferencial competitivo por aqui, porque não vou conseguir. Não vou conseguir. Existem duas coisas que eu posso fazer pela minha empresa que vão trazer um diferencial competitivo. Uma é tudo que eu falei até agora, humanização dos processos, vai trazer um diferencial, porque vai reter mais que o concorrente, vai reter mais que a operadora, vai trabalhar. E a segunda coisa, que é mandatória, e ainda bem que aqui no Paraná, né, ou entre os meus pares aí no Paraná e em vários outros estados, o pessoal está começando a se dar conta disso aqui. A segunda coisa é uma estratégia de conteúdo. Não adianta eu só entregar banda. Já estamos, por exemplo, construímos a estrada, já botamos asfalto, brita, acostamento, tudo. Nosso concorrente também já fez isso. Nós já temos lá um Wi-Fi que funciona, já temos uma velocidade que atende o assinante, já temos uma estrutura de fibra, de rádio, de cabo que funciona. Então, isso para o assinante já é irrelevante, já é completa obrigação. Eu sei que ainda tem raras ou ainda tem boas exceções no Brasil, mas a gente não pode pegar um defeito para criar diferencial competitivo em cima dele. Qual é o defeito? Poder aquisitivo baixo, regiões de difícil acesso, mas a fibra vai chegar nesses caras, mais cedo ou mais tarde. Talvez ainda não tenha chegado, porque o Brasil é um país muito grande, mas ela vai chegar e vai chegar com 4, 5 opções na frente da casa do cliente. E se ela não chegar, eu vou acabar trocando o filé mignon da região central da cidade pela carne de pescoço do arrabalde, onde é mais pobre. Isso não é legal. Eu tenho que manter os dois lados, né? Tanto o filé mignon quanto lá a minha carne de pescoço do arrabalde. O que vai diferenciar os homens dos guris, né? Que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Uma estratégia de conteúdo. É isso que vai te diferenciar. Ah, Luciano, tu está falando de TV, tu está falando de VOD, tu está falando de OTT? Não estou falando nada disso. Estou falando de humanizar os processos e estou falando de conteúdo, se expor frente ao teu cliente. Não quer aparecer lá a careca linda do Rosauro, né? Bota alguém para aparecer no teu lugar. Bota alguém para ser a cara da tua empresa no Instagram, bota a cara da tua empresa no Facebook, bota a cara da tua empresa no YouTube, né? O próprio marketing digital pode te ajudar bastante nisso. Pode comprar tráfego se quiser, tá? Eu estou fazendo algumas experiências com alguns provedores de compra de tráfego localizado. Não é uma maravilha, não é tudo que se fala por aí, mas funciona, agregado a toda uma outra estratégia de conteúdo. Não é só fazer um post por mês lá no Instagram, no Facebook. Não é contratar uma agência, pode fazer sem agência, pode fazer com agência. Não é disso que eu estou falando. Eu vou sair correndo para contratar uma agência. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em pessoalizar a sua estratégia de conteúdo, humanizar a sua estratégia de conteúdo. Eu quero botar TV. Eu defendo que o provedor bote telefone, bote TV, né? Se quiser fazer com o CDN TV, que é um produto que eu tenho ingerência e participação, ótimo. Se quiser fazer isso sozinho, postando vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, ótimo também. Se quiser fazer isso via algum outro concorrente de conteúdo, ótimo também. O que eu defendo para pensar, hoje é quinta-feira, né? De hoje até segunda, né? Para pensar na tua estratégia de conteúdo. O que eu vou fazer para que os usuários percebam que a minha empresa existe, que a minha empresa reflete o meu caráter, reflete quem eu sou, ou pelo menos refletiria quem eu gostaria de ser, certo? Isso é muito importante, porque daí vocês começam a se separar. Se o cara é sério, ou a empresa, né? E ela começa a mostrar que e ela começa a colher resultados da sua própria seriedade, e eu tenho certeza que a imensa maioria dos profissionais de internet, os quais eu me relaciono aí, quase todos, não têm o sucesso que tem de graça,
têm o sucesso porque são comprometidos, são trabalhadores, são pessoas que têm bom caráter, são pessoas que trabalham na legalidade. Todos que têm sucesso são praticamente uma unanimidade dessa forma, só que vendem isso muito mal, ou não vendem isso, ou vendem isso muito mal na internet e também fora dela, né? Porque cidade pequena tu acaba vendendo fora dela também. Cidade maior tu acaba tendo que fazer isso objetivamente num bairro, numa região. Mas cidade pequena tu consegue ter fibra na cidade inteira e praticar o marketing, endo e exomarketing na tua própria empresa. Então eu defendo que a gente pare para pensar hoje, até segunda-feira, qual vai ser a minha estratégia de conteúdo. Pode vir em paralelo alguma coisa para entregar TV, para entregar telefonia, para entregar algum tipo de conteúdo OTT, para entregar qualquer coisa. Pode vir em paralelo? Pode. Pode vir a minha estratégia de marketing sozinha, via rede social, via a minha cara, né? Não só a minha empresa, mas a sua cara ou a cara da pessoa que vai representar a tua empresa, o teu sócio, o teu gerente, o teu amigo, sabe? Contrata alguém para o marketing se tu não quer fazer, mas esse cara é a cara da tua empresa. Então isso é muito importante. Se for tu, eu sempre digo, isso é um cargo tão importante que deveria ser, que nem o pênalti que deveria ser batido pelo presidente do clube, né? Isso é tão importante hoje em dia, né? Que normalmente quem deveria fazer esse papel é o próprio empresário. Eu faço esse papel aqui. Eu apareço. Obviamente, meus instrutores aqui, no caso da Voz de Dados, também aparecem. São pessoas maravilhosas aqui, pelo menos todos que eu trabalho. Mas normalmente quem aparece, quem dá as rédeas aqui, quem dita, vamos dizer assim, as regras do jogo, né? Pelo menos na minha estratégia de conteúdo, sou eu. Tá? Sempre procurei trabalhar dessa forma. Essa é a forma correta? Não é. Isso, a realidade é diferente para cada um. De repente o Elton é um cara mais tímido, ele bota alguém lá da empresa dele a fazer isso. Mas a empresa precisa de uma cara pessoal. Desde o momento que alguém atende o telefone, alguém responde um e-mail, né? Eu tenho horror daqueles e-mails respondidos: ah, sim, vamos atender sua solicitação. Pô, cara, pá, isso aí já era, cara. Isso aí foi da década de 90, tá lá do início do ano 2000. Já era, cara, já era. E-mail tem que ser uma coisa pessoal, WhatsApp tem que ser uma coisa pessoal, manda áudio para o teu cliente, manda vídeo para o teu cliente. Hoje em dia a tecnologia permite. Então, o agente de retenção, o cara do marketing, ele tem que ser um cara ativo, um cara pessoal. Se o cara não cumpre os requisitos de pessoalidade, troca, pega outro, elege outro, treina outro. Meu treinamento está aí, bota, passa para outro. Até tu achar um cara que realmente tem essa empatia com a tua empresa, né? Tem que ser um cara comprometido com a tua empresa. E vamos combinar que funcionário comprometido é difícil. É complicado. É difícil. O cara que veste a camiseta lá, tu chama ele à meia-noite, ele vai. É difícil, cara. É difícil. Né? Nem estamos falando de dinheiro, estamos falando aqui de caráter. Dinheiro vem logo em seguida, é bem perto. Eu até me emociono quando eu falo isso, né? Mas realmente a empresa deve expor as nossas características do nosso caráter, porque a empresa somos nós, né? Nós fazemos o que a empresa parece. Podemos cometer erro durante esse processo que eu falei aqui antes? Lógico que sim. Lógico que cometemos um monte de erro todos os dias. Lógico que fazemos bobagem. Despacha a mercadoria errada. Estou falando aqui de mim. Não manda confirmação. Esquece de mandar uma coisa para o cliente. No caso de internet aí, corta o cara que não deveria cortar. Tá? A gente faz um monte de besteira. Agora, o que separa o bom caráter do mau caráter? Ou do cara que age mal? Nem vou falar em mau caráter, que é um termo muito pesado. Mas do cara que age mal. É como ele reage à adversidade. Esse que é o negócio. Cara, desculpa, vou resolver. Cara, que chateado. Alguém vai sofrer esse pênalti aqui dentro. Eu sempre brinco, cara. Calma aí, que agora é a hora da mijada, né? Eu sempre brinco isso aqui. Não, obviamente não dou mijada em ninguém aqui. Eu sei que todo mundo erra, né? Também a gente não deve ficar procurando culpado dentro da empresa. Mas a empresa erra. Agora, o que muda o nosso comportamento é como a gente reage. Né? Eu gosto de citar um exemplo, não vou me lembrar agora, eu acho que um gerente do Banco Pactual, tá, foi contratado por um outro banco.
eu não me lembro agora se era, acho que é o Itaú, tá? Um gerente, não, um supervisor, um cara muito bom de marketing, tá? E aí ele olhava, ele entrou no Instagram do Banco Itaú e começou a ver lá no Instagram que 90% dos comentários eram reclamações de clientes. O aplicativo não funciona, o banco não funciona, o banco não atende, não sei o quê. O que ele começou a fazer? Não fez nenhuma postagem nova. E toda semana a agência do Itaú ia lá e postava um monte de guriazinha bonitinha. Eu tô falando de Itaú, mas eu não sei se é o Itaú, tá? Mas eu ouvi essa história e gostei demais. E o cara vinha de um outro banco menor e começou a aplicar as técnicas que ele usava no banco menor no banco maior. E aí o cara reclamava lá, eu não consegui e tal. Aí ele entrava no comentário do cara lá no Instagram e dizia: seu João, já achei seu número da conta aqui, já marquei com o seu gerente é o fulano de tal, na agência tal, ele vai lhe esperar a partir das 13 horas de amanhã. Tá bom para o senhor? E ele começou a responder os comentários, marcando a visita para os caras no banco. Né? E isso aí começou a transformar a experiência que os caras tinham, a ponto dos clientes terem medo de xingar o banco. Porque, eu vou xingar, mas o cara vai lá e resolve o meu problema. Entendeu? Vai lá e marca. E aí eu não vou, aí fica ruim para mim. Aí o cliente não ia, seu fulano, o senhor não foi na entrevista. Quando é que o senhor vai aparecer? Entra em contato pelo telefone e tal, aí dava o celular do gerente, né? Para marcar com ele, de novo. Aí começou a inverter o processo e constranger o cliente que reclamava. Porque o cara reclama muitas vezes só por reclamar. Ele não espera uma resposta de resolução, uma resposta de caráter. Ele espera que tu seja tão mau caráter e omisso quanto ele. E ele começa a se esconder atrás da rede social. Então, o que eu defendo é dar a cara para bater e bater de volta, com elegância, com educação, com jeito, com vontade de resolver. E é isso que eu tentei passar para vocês aqui, nesses 50 minutos, aí, 40 e poucos minutos que a gente ficou junto. Espero ter construído aí um castelinho para que vocês pensem até segunda-feira. Tá, Rosauro? Tá, Elton? Ô, Luciano, nós temos uma pergunta aqui do Daniel. Claro. O que se faz quando o cliente vem cancelar, mas ele já foi para o concorrente? Que é o que muitas vezes acontece. Quando o cliente chega a cancelar, ele já está lá com o concorrente, né? Ele está nos 30% que é incancelável, tá? Porque eu Certo, hackeei antes, né? Aí eu hackeei antes. Né? E tem como a gente preparar isso para uma possível volta dele no futuro daí? Claro ele que saia sim. do concorrente e venha para cá? Como fazer isso? Eu vou usar as mesmas técnicas e a mesma empatia. Talvez com um CTA diferente, obviamente, né? Eu posso preparar a volta dele, mas no momento que eu tiver um atendimento humanizado e pessoalizado, eu já começo a vacinar esse cara, né? Hoje, a grande maioria dos provedores não aplica essa vacina, né? De já fazer um pós-venda, que foi o que eu falei bem no início da live aí, fazer um pós-venda, já ligar para o cara, já construir essa relação do agente de retenção com o cliente antes dele cancelar, né? Eu dei o exemplo aqui do momento que ele liga para cancelar em diante, mas o pós-venda, que é um outro assunto, a gente pode até, Rosário, marcar uma outra live só de pós-venda, se quiser, também fico à disposição aí. Mas eu tenho que construir essa relação dos agentes com os clientes desde o dia que eu instalei, desde o dia seguinte que eu instalei. Eu tenho um outro treinamento, que é o treinamento de modelagem de técnicos, né? Que eu ensino técnico de telecom como é que ele deve se comportar quando ele vai instalar lá na casa do cliente a fibra ou o equipamento. Né? E aí, a partir dali, já começa, porque o técnico, cara, é o único cara que fala com o cliente cara a cara, pessoalmente, mesmo em tempos de virulência aí que a gente vive, né? É o único cara que fala com o cliente. Esse é o primeiro cara para fazer pós-venda na minha empresa, porque já foi vendido, né? Já foi vendido. Então, ele é o primeiro cara para fazer pós-venda. E logo em seguida vem o agente de retenção para falar com o cara, né? Ligar, foi instalado, passou uma semana, liga para o cara, passou 3 semanas, usa um CRM, né, para ficar ligando para o cara, né? Ou se não usa um CRM, usa o Google Agenda lá para ficar enchendo o saco do cara lá, ligando para ele, para criar essa relação. Então, a vacina, Elton, no teu caso, é a única coisa que funciona para esse tipo de caso. O remédio não adianta mais. Tá? Certo. O segredo é você criar um relacionamento com o teu cliente para que possa se evitar isso. Pessoal e humanizado. Perfeito. Viu, Luciano? Uma coisa que você está comentando aí, acho que realmente é muito importante. Nessa época, as pessoas não querem ninguém na casa dela. Ou seja, ela não quer deixar as pessoas entrar porque ela não conhece e tudo mais.
E o técnico tem essa possibilidade de estar lá, seja para fazer a instalação de uma internet nova ou para fazer uma assistência, né? E preparar realmente o técnico, até a gente vinha falando ontem, de como é importante, eu queria até ouvir tua opinião sobre isso, que para o técnico poder passar uma boa impressão para o cliente lá na casa, ele tem que ter uma boa impressão interna, ele tem que ter uma boa experiência É. dentro da empresa. O meu treinamento de modelagem de técnicos, mais da metade dele é sobre marketing pessoal. Ah, cara, desde a fedorência do sujeito, cara, desodorante, protetor solar, ar-condicionado no carro. Tem provedor que tem carro que não tem ar-condicionado, cara. Como é que tu vai chegar em Foz do Iguaçu, faz 44 graus no verão? Como é que tu vai chegar na casa do cliente, cara, fedendo? Tá? Não tem condições, cara. Não tem condições. Ah, e mas ar-condicionado é luxo para os técnicos. Eu ouço empresário falar isso. Não quer pagar R$ 2.000 a mais na hora de comprar o carro e aí acaba perdendo lá 2, 3, 10 clientes por ano porque o técnico entra fedendo. Já muitas vezes entra com os pés sujos e ainda não consegue, senta na cadeira do cara, o cara tem que higienizar a casa, né? Então, cara, sabe, às vezes é umas coisinhas besta, né? A questão do uso de propé, né, também. Pô, cara, tem provedor que não usa propé para atender o cliente, cara. Entra na casa do cliente com o pé sujo. Cara, quanto custa uma caixa de propé no Mercado Livre? 200 propé para atender 200 visitas, custa R$ 40, cara. Sabe? É uma coisa absurda tu não utilizar esse procedimento, né? Então, pô, cara, aí, olha aqui, cara, o cara entrou, ou entrou sem sapato, ou entrou com propé para proteger o barro, a sujeira, né? A gente atende muitas vezes gente, cara, que o caminho para chegar na casa do cara é terra, né? Ou é sujeira. Pô, aqui no Brasil é complicado o acesso, a gente sabe, né? Aí não usa propé, cara, que é uma coisa que eu ensino também no meu treinamento. Qual é o procedimento antes de entrar na casa do cliente? Como é que eu falo com o cliente? Como é que eu me dirijo a ele? Se eu vou chamar de senhor, de senhora, de senhorita, né? Como é que eu me dirijo a ele? Tudo isso tem que ser treinado, cara. Tudo isso tem que ser treinado. E a gente acaba relevando aí para segundo plano uma coisa tão básica como entrar com os pés limpos na casa do cliente, né? Tem mais uma pergunta aqui da Jéssica. Como saber se o cliente está falando a verdade? A maioria dos clientes informam que estão mudando de endereço. Qual a técnica para isso? Nos primeiros 3 minutos de conversa, tu descobre. Tá? É praticamente impossível, depois com um pouquinho de experiência, é praticamente impossível que tu não descubra se ele está mentindo ou se ele está falando a verdade. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Cliente mente. E mente muito. Dá para dizer que a maioria mente. Tá? Então, o cliente ele precisa saber lidar com a frustração, né, daquele cliente e ser treinado para ouvir. Durante esses 3, 4 minutos aí que ele vai criar a empatia e aplicar o PNL lá do início da minha fala, a gente sabe se ele está mentindo ou não. Mas isso é pouco relevante. Eu vou aplicar todo o funil nele, ele estando mentindo ou não. Lá pelo meio da conversa, ele pode mudar de ideia, ótimo para nós. Ele pode te incomodar até o fim, tá? E realmente está se mudando, pode também. Mas eu tenho que testar ele até o limite. Eu tenho que estressar ele o máximo. O processo de cancelamento, pessoal, não pode ser uma coisa fácil. Eu tenho provedores que eu pego assim, e o cara tem uma caixa lá, cancelamento, sei lá, computec.com.br. E o cliente manda um e-mail lá e o cara aceita passivamente o cancelamento. Aí é o fim do mundo, sabe? É o fim do mundo. Né? O cara aceita cancelamento por e-mail, quer dizer, ele consegue transformar o cancelamento num processo automático. Aí é tudo que o cliente quer, né? Tudo que o cliente quer é isso aí, é que seja uma coisa simples. E não pode ser simples. Não pode ser. Infelizmente, meninas do atendimento e jovens rapazes do atendimento, cancelamento a partir de hoje até segunda-feira, aí os empresários que estão me ouvindo vão assistir e vão criar um pesadelo para vocês. Mas vocês vão sair muito bem desse pesadelo e bem remunerados, eu espero, com metas, com comissão, né? Muito bem remunerados nesse período aí de retenção. É importante, né? A gente também oferecer alguma coisa em troca para o nosso colaborador quando ele atinge o objetivo da empresa, que é... Qual é o meu objetivo, cara? Reter um cliente. Então, isso pode ser um objetivo. Reter 10 clientes por mês, reter um cliente por mês, reter 1.000 clientes por mês, pode ser um objetivo, depende do meu tamanho e da minha estratégia.
mas eu tenho que ter um objetivo melhor do que está hoje. Todo mês eu tenho que melhorar, tenho que criar um índice lá para melhorar. Ó, cara, eu recebi aqui tantos pedidos de cancelamento, reverti tantos. Qual é o meu percentual? Ah, esse mês eu reverti 10. Mês que vem eu reverti 12%. Mês que vem, no outro mês seguinte, 15%. Sabe, eu tenho que criar um ponto para chegar. E aí tu vai avaliar no final do ano, cara, dá um monte de dinheiro, tá? Dá um monte de dinheiro mesmo. É um negócio absurdo, porque tu acaba somando os do mês passado com o do mês seguinte, com o do mês futuro, né? Acaba dando uma pilha de dinheiro no final do ano. Isso é verdade, Luciano. Tem razão. E voltando àquele outro item que você estava comentando, também é muito verdadeiro, que tem coisas que a gente às vezes está no automático e a gente não observa alguns detalhes básicos que podem ser feitos para melhorar essa experiência, né? Então, acho que foi boas as dicas que você deu aqui para gente. Acho que muito produtiva. Deixa eu só ver aqui no Facebook, tem alguém comentando alguma coisa. Só estão falando que não, realmente você tem razão, que não pode ser simples o processo de cancelamento, que tem que falar aí com o cliente e começar a fazer esse funil aí. Elton, quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa assim? Podemos seguir? Não, pode seguir, da minha parte pode seguir. Aqui a Jéssica está fazendo uma pergunta, Luciano, acho que daí a gente já pode ir encerrando. Uhum. No setor de retenção, é calculado o valor da desinstalação? Ah, cara, isso aí é importante, tá? Tem dois casos aí interessantes, tá? A questão da desinstalação, o que eu consigo recuperar, e a questão do abandono de contrato, né? O cliente simplesmente para de pagar e vira as costas para ti, aí tu vai olhar lá, até o teu drop está sendo usado pelo concorrente, né? Então, isso aí é um problema. Olha, se o cara tá... Eu não sei se vocês fazem desinstalação, mas eu recomendo que façam, até para evitar esse tipo de coisa. Muitas vezes eu sei que o equipamento lá, um Fast Connector, um 50 metros de drop e uma ONU vale pouco, né? Mas eu recomendo que sempre faça a desinstalação. Agora, cobrar pela desinstalação é uma questão contratual, né? Como é que tu fez o contrato lá com o teu cliente? É com fidelidade? Já venceu a fidelidade? Não é? Então, isso depende de cada provedor. Eu acho que se está no primeiro ano, tem que cobrar alguma coisa do cliente, porque a gente investiu lá 500, 600 reais para chegar com a fibra na casa dele. Agora, se está no segundo, terceiro ano, ou o cliente realmente, eu constatei, ele está se mudando, ele está se mudando de cidade, ele não está mentindo. Então, por isso que o agente tem que ser uma pessoa muito empoderada, né? Para saber que não, o cliente realmente não está mentindo, ele está se separando, ele vai se mudar para um lugar que eu não tenho cobertura, que eu não consigo atender ele. Aí realmente eu faço a instalação de graça, porque pega bem na comunidade, né? Então eu tenho que usar esse bom senso, assim, sempre. E tem que aceitar. Agora, tem uma coisa muito perigosa nisso aí, tá? Muitas vezes, por preguiça, o agente de retenção vai lá e lança no sistema, lança no CRM, cliente se mudando, tentei todas as técnicas e nada deu certo. E quem está mentindo é o agente. Então, esse cara, isso aí é demissão, justa causa no cara, porque não tem cabimento. Não tem cabimento, isso é mentira, tá? E mentira não é uma coisa que dá para aceitar. Então, muito cuidado com isso aí. Outra coisa que eu sempre recomendo, escuta atrás da porta, tá? Escuta atrás da porta. Se tu tem URA, grava a chamada ou bota alguém para escutar, ou escuta o que o teu atendente, o que o teu agente está falando, porque não adianta. Ou bota o teu supervisor a escutar, bota um cão de guarda aqui em cima desses caras, para evitar o quê? Relaxamento, né? Relaxamento. Muitas vezes quem está mentindo é o nosso funcionário, né? Mentindo para a própria empresa que ele trabalha. Infelizmente, isso acontece. Claro que é uma razão bem pequena, mas isso acontece. Tá? E não dá para aceitar o cara mentindo para dentro da própria empresa. Isso é verdade. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para ela aparecer na tela, que foi aqui pelo Zoom. Não. Enfim, a pergunta foi se você acha que o provedor deve ter um setor separado, focado só em retenção. Depende do tamanho. Muito difícil estimar. Se o cara tem, sei lá, 300 clientes, a minha resposta é não. Agora, o cara já tem um tamanho para ter 1.000 clientes e o cara tem, sei lá, um turnover, né, uma rotação de clientes de 100 clientes por mês,
Ou seja, ele ativa 100 e cancela 80, que é a realidade assim, de quase todo mundo hoje. A gente cresce organicamente, mas cresce pouco. O que acontece? Eu preciso ter um cara separado. Eu recomendo treinar todo mundo, selecionar os melhores e dependendo do volume de chamados, né, ter um setor só para isso, ou não, dependendo do volume de chamados, ser o próprio cara do suporte, do NOC, para atender ele, ou o próprio pessoal de vendas, bem treinado, não tem nenhum problema atender ele. Mas agora, se aumentar o volume, bom é treinar um cara só para isso. O meu pessoal aqui, cara, chegava às raias de rir, muitas vezes. Chorava no telefone com o cliente, desligava o telefone e vida normal, sabe? Chegava às raias da piada, do deboche, né? Então, cara, retive mais um aqui, ele não aguentou a minha choradeira, né? A gente chegava às raias do teatro aqui, tá? E realmente a gente conseguiu algum sucesso, graças a Deus, aí, com esse tipo de estratégia que eu montei aí, e depois eu tornei ela pública para todo mundo. Entendi. Muito, muito bacana, Luciano. Parabéns. Deixa só eu fazer um jabazinho aqui, cara. Se alguém quiser ali, coloquei no chat aí, tá? Esse treinamento completo, que eu dei uma palhinha aqui, tá? De reversão de cancelamento. Esse treinamento, ele não é longo, ele é curto, ele não é cansativo, ele é rápido, coisa assim, de 2 horas tu sai treinado. Claro que tu vai levar mais 10 horas para decorar os CTAs e para decorar o fluxograma, que eu mostrei até alguns aqui. Mas são 2 horas de treinamento. Tá? O Rosário já comprou, o Adriano da Debug já comprou, uma galera aí que já comprou esse treinamento. Passa para os teus funcionários, tem um testezinho, tem uma prova, vocês recebem uma prova no e-mail e um gabarito. Então, tem uma prova, pode aplicar até a prova antes de fazer o cancelamento, o cancelamento não, o curso de reversão de cancelamento, e pode depois aplicar de novo a prova depois, só para ver a performance do sujeito. Então, dá para avaliar, é bem legal nesse ponto aí, e muito esclarecedor. Tudo que eu falei aqui, vezes 10, tá? Com mais detalhamento, com CTAs, com metas, com estratégia, com uma série de coisas. Aqui, por causa do tempo, aí só deu para dar uma palhinha rápida aí no meio de toda essa conversa, tá? Então, se me permite, meu jabá aí, claro. de coração, a gente fez de... Depois, se você quiser passar do outro treinamento dos técnicos também, eu acho que muita gente... eu passo agora, do modelagem de técnicos, né? Eu passo agora. E modéstia à parte, quem me conhece aí, né? Sabe que de venda e esse tipo de coisa eu conheço, né, cara? Então, eu conheço bem esse tipo de negócio aí, tá? Depois a gente coloca ali no... Deixa eu ver aqui. Eu mando pro pessoal dos associados. Deixa eu só achar aqui, então. Tá. Enquanto isso, Elton, quer fazer alguma pergunta, alguma consideração final aqui, enquanto o Luciano vai achando aí? Quero agradecer o Luciano pelo tempo aí, por compartilhar essas pérolas, né, dele. Obrigado, Elton. Obrigado mesmo. É bondade tua. Pergunta do Agnaldo aqui. Usar uma estratégia de relacionamento com o cliente cancelado vale a pena? Essa pergunta foi feita pelo Rosauro também. Vale muito a pena usar, sim. Nada é perdido. Nenhum contato pessoal com o cliente é perdido. Vale muito a pena. Se ele não fechar contigo de novo, ele vai te recomendar para alguém. Tem que trabalhar sempre no relacionamento. Vale muito a pena, mesmo que ele não seja teu cliente. Eu ajudo... Olha só, eu falo por mim, tá? Eu tenho muita gente que compra produto similar ao meu, compra produto igual ao meu no Paraguai, compra na China, e eu ajudo como se ele estivesse comprando de mim. E eu sei que muitas vezes tem retribuição, e eu sei que muitas vezes não tem retribuição. Na Computec eu faço muito isso, tá? Eu ajudo. Na Voz Dados também, se eu sei, se é do meu conhecimento. Por exemplo, estou aqui falando com vocês completamente de graça, coisas que são cobradas. Muitas das coisas que estão aqui estão nos meus treinamentos, esse que eu botei os links aí. E não tenho nenhum problema com isso. Então, faça a mesma coisa com o teu cliente. Dá conteúdo para ele, cria empatia com ele, mesmo que ele não seja teu cliente. Ele vai te recomendar para o pai, para a mãe, para a avó, para os amigos. Não adianta. Esse trabalho começa hoje e nunca mais termina. Sim. Valeu, Agnaldo. Um abraço para ti. Sem dúvida, Luciano.
Então, Luciano, obrigado aí. Não sei se você quer fazer mais uma consideração, senão podemos encerrar, eu Não, acho. da minha parte aí, só agradecer a Rede Telesul aí, fico muito honrado com o convite. Me coloco à disposição para falar de modelagem de técnicos, para falar de gestão de inadimplência, para falar de qualquer coisa. E no Voz de Dados com BR lá tem todos os nossos treinamentos aí, tanto treinamentos técnicos como treinamentos de gestão e comportamento, que é a minha área aqui dentro da Voz de Dados. Até agora contratei uma pessoa para me ajudar aqui, o professor Francisco, tem doutorado aí em comportamento humano, e a gente está trabalhando aqui em estender isso aí, porque maturar o provedor, deixar ele mais maduro, é uma coisa muito, muito importante em tempos de SVA, né? SCM já está acabando, então em tempos de SVA é muito importante trabalhar comportamento interno no provedor. É isso aí. Mas então, Luciano, em nome da Rede Telesul, aí a gente agradece de coração a tua participação aqui com a gente, a tua disponibilidade de sempre nos ajudar. Não sei se todos sabem que estão assistindo, mas o Luciano ele foi presidente da Internet Sul, que é a Associação do Rio Grande do Sul, uma associação irmã da Rede Telesul, então ele já há Eu fui longo... provedor, né? Ao contrário de muitos outros palestrantes aqui da Rede Telesul, eu fui provedor de 99, comecei com rádio em 99 até 2000, finalzinho de 2018. Então fui provedor aí por 19 anos, né? E eu conheço modestamente aí, eu conheço bem o negócio provedor. Não adianta desenvolver força se tu não conhece as fraquezas, né? É muito difícil desenvolver força na nossa empresa. Fui provedor muito tempo, né? Então não sou consultor, não sou nada disso, não faço consultoria, não faço mentoria, não falo de coisas que eu não sei, que eu acho. Não, realmente eu fui provedor durante quase 20 anos, então eu conheço. E eu parei, né, para me dedicar à operação de SVA, o Rosário sabe aí. Hoje eu sou dedicado ao treinamento na Voz de Dados, equipamentos na Computec e TV no CDN TV. São minhas três atividades, as três com provedor. Então, eu vendi meu provedor em 2015, comprei outro, vendi em 2018 e tô louco para botar outro, mas eu me escondo embaixo da cama, cara, espero a abstinência passar. Tá? Tá bom. Então, Luciano, de É. novo, aí, obrigado em nome da Rede Telesul aí pela tua disposição de sempre, tá? A gente agradece aí e com certeza a gente vai marcar outras aí que tem bastante assuntos aí que você pode colaborar com a gente. Obrigado a todos que participaram aí, Rogério, Eduardo, Jéssica, todo mundo aí, Agnaldo. Se eu esqueci alguém, mil perdões. Um abraço a todos, sucesso. Obrigado, Luciano. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.